Vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Vamos inicialmente fazer a nossa leitura, a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 8. E tratam também sobre o tema da sabedoria que será tratado nessa manhã. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Agora vamos ao capítulo 3. E vamos ler do versículo 13 ao 18. Tiago 3, versículo 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, se em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Agora vamos voltar ao versículo 13, texto da pregação desta manhã. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir a sua bênção. Ó Senhor Deus, Pai amado, ouviremos agora, Senhor, a exposição da Tua palavra, necessária para que tais quais como instrumentos, nós sejamos afinados com os propósitos da Tua vontade. Por isso pedimos ao Senhor que graciosamente conceda ao ministro que fale com clareza, fidelidade, concede, Senhor, a capacidade, a sabedoria, pelo poder do Teu Espírito Santo. Dá a todos nós ouvirmos com a devida atenção, com um coração manso e humilde, receptivo à verdade, e o desejo de aplicar a verdade à nossa própria vida. Concede-nos, Senhor, que a Tua palavra alcance o nosso coração, que haja solo fértil para o seu crescimento e frutificação.
Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente vocês já ouviram alguém falando com entusiasmo sobre o acesso à informação. Esta é uma daquelas questões que a nossa cultura, os nossos dias, valoriza grandemente e da qual se orgulha. E assim, diariamente, nós temos que lidar com uma multidão de mensagens, imagens, notícias, ideias, entretenimento e banalidades. A nossa cultura valoriza a informação. E nós corremos o risco de supervalorizar a pessoa informada e de confundir tudo isso, de confundir a informação com sabedoria. E sem dúvida, podemos dizer, nós somos as pessoas mais informadas de toda a história. Mas a pergunta que vem em seguida é: nós somos de fato os crentes mais sábios da história? As pessoas nos dias de Tiago, elas não tinham celulares e tablets, elas não estavam expostas a tantas informações, mas ainda assim elas estavam correndo o mesmo risco. O risco de confundir a sabedoria deste mundo com a sabedoria verdadeira. E é por isso, então, que as palavras do apóstolo Tiago àquelas pessoas também são úteis a nós, em pleno século XXI. Em meio a tantas e tantas informações, como é que nós podemos identificar a sabedoria? Com que ela se parece? Melhor ainda, como podemos identificar uma pessoa sábia? Como podemos saber se nós mesmos somos pessoas sábias? A passagem de Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18, oferece ampla e relevante instrução sobre este assunto. Mas é importante observar, não é a primeira vez que Tiago traz o assunto da sabedoria. Como lemos no capítulo 1, versículos 5 a 8, ele falou sobre a sabedoria para lidar com as provações. Isso está entre os primeiros sermões desta série. E depois, no capítulo 1, versículos 19 a 25, ele falou sobre a sabedoria para obedecer a palavra de Deus, não só ouvi-la, mas praticá-la. Mas agora a preocupação de Tiago é mostrar que essa sabedoria que vem de Deus, ela é diferente da sabedoria terrena. E nessa passagem, nos versículos 13 a 18, do capítulo 3, Tiago, então, vai recorrer a diversas imagens e temas que ele já apresentou anteriormente em sua carta, fazendo sempre esse contraste entre a verdadeira e a falsa sabedoria, de modo que, nessa passagem, do 13 ao 18, temos tantos tesouros sobre a sabedoria que eu entendi que seria melhor caminhar um pouco mais devagar por esta parte da carta. Em vez de olharmos para 4, 5 versículos de uma vez, nós vamos hoje olhar apenas para um versículo e vamos caminhar mais detidamente, olhando o significado e as implicações deste ensino sobre a sabedoria. Assim sendo, hoje vamos voltar a nossa atenção especificamente ao versículo 13, que serve como tese para toda essa parte do 13 ao 18. E por isso, com base no versículo 13, eu vos anuncio a palavra de Cristo nesta manhã sob o seguinte tema: o que é e quais são as evidências da verdadeira sabedoria? O que é e quais são as evidências da verdadeira sabedoria? E a primeira coisa que vamos tentar encontrar aqui,
a resposta é: o que é a verdadeira sabedoria? Veja que Tiago começa o nosso texto com uma pergunta dirigida aos seus leitores. Lembrem-se, são crentes judeus que tinham se espalhado por diferentes regiões por causa da perseguição. E eis a pergunta que Tiago faz a essas pessoas: quem entre vós é sábio e inteligente? É importante lembrar o contexto. Ouvimos várias pregações nos últimos domingos sobre isso. Tiago gastou uma boa parte dos versículos anteriores detalhando o poder perverso e destruidor da língua. Ele falou da língua como um instrumento da maldade. E agora, ele usa essa pergunta, que serve como um tipo de ponte para sairmos da exposição do problema, o mau uso da língua, para a solução do problema, ter sabedoria, viver com sabedoria diante de Deus. Então, a pergunta tem esse objetivo, de sair de um para outro assunto. A pergunta também tem como objetivo levar os leitores a uma autoavaliação. Tiago diz: olha, eu estou falando todos esses problemas da língua, vocês têm esses problemas aí nas igrejas onde vocês estão, mas é possível que algum de vocês diga: esse assunto repetitivo de Tiago sobre a língua, eu sei como lidar com tudo isso, eu tenho sabedoria para lidar com essas questões. Tiago então diz: bom, prove. E aqui, crianças, vocês podem lembrar daquela ilustração sobre o homem, a pessoa que dizia saber falar alemão. Lembram disso? Tiago está dizendo: prove. Você é sábio? Prove. Prove pelo seu comportamento. Não apenas pelo que você diz, não apenas pelo que você pensa. Observem que na pergunta de Tiago, então, temos duas palavras bem próximas, que até poderiam ser confundidas. São palavras que estão com significado próximo e complementar. Essas duas palavras nos oferecem uma pista sobre o que é a sabedoria. Você pode identificar essas palavras, versículo 13. Ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Essas são as duas palavras. Quando Tiago coloca essas duas palavras juntas, sábio e inteligente, ele não está fazendo algo novo. Ele está apenas refletindo o ensino do Antigo Testamento sobre sabedoria e inteligência. Essas palavras aparecem juntas em várias passagens do Antigo Testamento. Uma delas, Deuteronômio capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte: tomai-vos homens sábios e inteligentes e experimentados segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Observem que o texto indica que os líderes de Israel deveriam ser escolhidos de acordo com 3 qualificações. Deveriam ser homens sábios, inteligentes e experimentados. Assim, notamos que não é à toa que quando a Igreja de Cristo foi chamada a escolher homens para exercerem um diaconato, em Atos capítulo 6, se tenha requerido que eles fossem homens cheios de sabedoria. Agora, existe uma outra passagem onde essas duas palavras estão juntas. Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis o que diz: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir.
Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, perante os olhos dos povos que, ouvindo todos os estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Aqui Moisés está repetindo a lei ao povo e aqui aprendemos que se o povo de Deus cumprisse os mandamentos do Senhor, eles seriam considerados pelas outras nações como um povo sábio e inteligente. Então não era uma coisa só restrita aos líderes, certamente requerida deles, mas também deveria ser a marca do povo de Deus já na antiga aliança: sabedoria e inteligência. Agora, vamos olhar para essas duas palavras separadamente. Palavra significa a palavra sábio. E para pensar nessa palavra de novo, devemos olhar para o contexto do Antigo Testamento. Não só esse texto de Deuteronômio, os dois, mas lembrar, os leitores de Tiago são judeus. Eles logo entenderiam então que essa sabedoria sobre a qual Tiago está falando aqui, ela envolve não somente teoria, mas certamente prática. Além disso, no Antigo Testamento, sabemos, a sabedoria leva ao temor do Senhor e o temor do Senhor leva à sabedoria. Então, não se trata apenas de conhecimento cognitivo, algo que vai encher a mente da pessoa, mas que não tem um efeito sobre a vida e a relação dessa pessoa com Deus. Não é sobre isso. Pelo contrário, ser sábio, do ponto de vista bíblico, significa conhecer a Deus, temer a Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Envolve não só o conhecimento da vontade de Deus, mas também envolve saber quando e como aplicar a vontade de Deus à sua vida. Agora, a segunda palavra é a palavra inteligência. E esse termo grego utilizado aqui por Tiago refere-se a ter um conhecimento de um perito. Então, estamos falando de alguém tão instruído, tão experimentado num determinado assunto, que ele é considerado um especialista neste assunto. Isso é o que a palavra inteligência quer dizer aqui. Juntando, então, os dois termos, podemos concluir que Tiago se refere a uma pessoa com conhecimento, experiência e habilidade. Ao descrever a pessoa sábia com essas palavras, Tiago está encorajando os seus leitores a se autoavaliarem e a discernirem sobre quem são verdadeiramente os sábios entre eles. Em resumo, os verdadeiramente sábios são definidos aqui em nosso texto e na Escritura como um todo, como aqueles que sabem o que é certo e praticam o que é certo. Então, não se trata apenas de saber sobre alguma coisa. Ser sábio não é uma questão de estar bem informado, de ter muitos livros, de ter diplomas. Vamos pensar de novo em Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 6. A sabedoria e a inteligência, segundo essa passagem, consiste em cumprir e guardar os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. Como a verdadeira sabedoria vem do alto, sendo sua fonte o próprio Deus, ser sábio é, antes de tudo, conhecer a Deus, temer a Deus, conhecer a sua vontade e ser experiente
ser especialista em cumprir a vontade de Deus. Assim, conforme o que se lê aqui, ser sábio significa ser habilidoso em aplicar a vontade de Deus às diferentes questões e situações da vida humana. Isso poderia servir de uma definição para a sabedoria nesse contexto. Vou repetir. Nesse contexto, ser sábio é ser habilidoso em aplicar a vontade de Deus às diferentes questões e situações da vida humana. Agora, levando em consideração os textos do Antigo Testamento, onde essas duas palavras aparecem juntas, e o começo do capítulo 3 da carta de Tiago, que foi dirigido aos mestres, não é difícil entender que aqui também o apóstolo tem em mente, em primeiro lugar, aqueles que são chamados a servirem como oficiais da igreja. Foi e continua sendo um requisito para servir como oficial na igreja de Cristo. Os oficiais devem ser homens de reconhecida sabedoria. E como a sabedoria é uma dádiva de Deus, nenhum homem pode apropriar-se dela pela sua própria força. Como ela é uma dádiva de Deus, a igreja de Deus deve ser compelida a orar por ministros da palavra, presbíteros e diáconos que sejam verdadeiramente sábios. E se você já estudou um pouco da história, especialmente de igrejas reformadas, descobrirá que a queda de muitas igrejas de Cristo no decorrer da história está relacionada com receber entre os oficiais homens sem sabedoria. Então, devemos, na hora da escolha, levar em consideração esse aspecto da sabedoria. Mas também devemos continuamente orar por aqueles que estão no ofício, para que se tornem mais sábios segundo Deus. Agora, certamente estamos vendo, a sabedoria é um requisito para os líderes da igreja, mas também vimos, ela é desejável pelo próprio Senhor que todo o povo de Deus seja um povo sábio e inteligente. Então, a igreja de Cristo, aqueles que estão unidos ao verbo, à palavra, a perfeita sabedoria, o nosso Senhor Jesus Cristo, devem desejar esta sabedoria. Então, meus irmãos, também somos compelidos pelo Espírito Santo a orar para nos tornarmos homens e mulheres sábios e inteligentes. Pessoas que sabem o que é certo, pessoas que são experientes e habilidosas em fazer o que é certo aos olhos de Deus. E então surge a pergunta: você deseja isso? Você almeja ter sabedoria e inteligência? Você seria capaz de dizer, como Provérbios 3,15, que a sabedoria mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela? Você diria que, em contraste com o mundo que valoriza a velocidade da informação, você deseja a verdadeira sabedoria? Você a possui? Você anseia por mais dela? Certamente eu não posso saber a sua resposta. Não agora. Mas se algum de vocês, em seu coração, nesse momento, tiver dito: isso não me interessa,
Isso evidenciaria a gravidade da situação. Porque um sinal claro da tolice, da estutícia, é não desejar tornar-se sábio. E quem não deseja e não ama a sabedoria, talvez ainda não a conheça na face de Jesus Cristo. Então, se você não tem interesse nesse assunto, talvez você também não tenha interesse em Cristo Jesus. Agora, se sua resposta foi um sim, eu tenho abraçado a sabedoria, Cristo se tornou para mim não só justiça, santificação e redenção, mas também sabedoria da parte de Deus. Eu desejo mais desta sabedoria. Então, a pergunta é: por que meios você a tem buscado? Você de fato tem se voltado para a palavra de Deus, para conhecer a Deus, para conhecer a sua vontade? Você tem feito deste assunto uma parte de sua oração? Você tem orado para ser capaz de aplicar o conhecimento da palavra de Deus à sua própria vida? Então, quando você tem decisões para tomar, problemas para resolver, perguntas para responder, você se questiona? Você diz assim: qual é o caminho certo? Qual o caminho sábio aos olhos de Deus? Você ora especificamente pedindo sabedoria nesses momentos cruciais, dizendo: Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, Senhor, eu tenho que lidar com esse problema. Ó Senhor, por favor, me dê sabedoria do alto. E mais, meus irmãos, em momentos assim, vocês procuram a sabedoria de Cristo na boca de seus irmãos? Aqui estão alguns momentos em que a necessidade de sabedoria se evidencia. Por exemplo, se um rapaz pretende cortejar uma moça, ou se uma moça pretende aceitar esse cortejo, deve meditar: qual é a vontade do Senhor sobre isso? Primeiro, pode pensar nos aspectos objetivos dessa vontade. Se esse rapaz não ama Cristo e a moça ama Cristo, ela dirá: não quero nada com ele. Se o rapaz diz ama Cristo, mas não há frutos de Cristo em sua vida, ela deve dizer: eu não quero nada com ele. Mas há outras coisas que ela deve buscar entender para saber a vontade do Senhor. Ou ele deve orar a respeito disso a Deus. E o mundo prega autonomia neste assunto. Basicamente diz: olha, deixe-se guiar pelo seu coração. Aquilo, rapaz, moça, que você sentir a respeito de alguém, deixe-se. É o amor, é a paixão. Sabedoria infernal e demoníaca. Mentira infernal. O crente é alguém que não quer dar um passo, principalmente um passo importante, como o casamento, sem ter a absoluta certeza que tem a bênção de Deus sobre isso. Então, se o rapaz ou a moça estão pensando em cortejo, a quem eles devem procurar para obter sabedoria? Daqui a alguns anos, 5, 6, 7 anos, vários dos nossos jovenzinhos estarão jovens de verdade, estarão diante dessa questão. E por isso eu já quero trabalhá-la agora, pela graça de Deus.
vocês devem falar com seus pais. Não ouse assumir um compromisso e nem brincar de compromisso sem antes ouvir a sabedoria do seu pai e de sua mãe. Como vimos na pregação do domingo passado à noite, são dádivas de Cristo para você, para ajudá-lo, para ajudá-la. Então diga, moça e meninas, no futuro, se o rapaz chegar e dizer assim, olha, eu queria estar mais perto de você, eu quero te conhecer melhor, eu queria cortejar você. Diga a ele, calma, eu preciso fazer algumas coisas primeiro. Eu preciso orar a esse respeito. Eu preciso buscar a vontade do meu Senhor. Eu preciso buscar o conselho dos meus pais. E eu preciso buscar o conselho dos meus presbíteros. Eu não vou tomar decisão que me envolva num relacionamento com vistas ao casamento se eu não tiver a certeza que há sabedoria nesse caminho. Cada um deve admitir que todos nós precisamos da sabedoria de Cristo para tomar decisões. Mas Cristo, por vezes, meus amados irmãos, nos humilha profundamente, dando a resposta para a nossa pergunta para outra pessoa. Entende isso? Você está no problema, qual é a solução? E por vezes Cristo diz, eu darei a resposta por outros lábios. Ele distribui no meio do seu povo as dádivas das riquezas da sua sabedoria. Isso é verdade em muitas e pequenas questões, que por vezes nós enchemos o peito e dizemos, buscarei a sabedoria, entrarei no Google, entrarei na inteligência artificial e saberei que decisão tomar. Não são os meios que Cristo ordenou para a sabedoria da vida. Às vezes é uma coisa tão pequena como comprar um carro. Já comprou o carro errado? E disse, puxa, que vacilo que eu dei. Talvez você não usou os recursos da sabedoria de Cristo sobre sua igreja. Para comprar um imóvel, um valor ainda mais alto, um compromisso ainda maior. Vou comprar um apartamento. Vou entrar em um financiamento. Calma. Busque primeiro a sabedoria que Cristo distribui. Me foi oferecida uma oportunidade. Calma. Consulte a sabedoria. Esposo, fale com sua esposa. Esposa, fale com seu marido. Fale com irmãos mais próximos. Fale com seus pastores. Vou entrar num negócio. Calma. Pense primeiro. Ore primeiro. Não pense que você sabe tudo o que deve fazer. É nisso que consiste a tolice. Em ser precipitado, rápido, como se nós fôssemos ultra inteligentes e capazes. Não se esqueça, na multidão de conselheiros há sabedoria. Quem disse isso foi a própria sabedoria. O próprio Senhor, o Rei da Glória. Então, quem deseja crescer em sabedoria, aproveitará os meios através dos quais Cristo costuma dispensá-la sobre a sua igreja. A sabedoria de Cristo nos é concedida por dois meios fundamentais: a sua palavra e pelo Espírito Santo. E por vários meios secundários: a catequese, a pregação, o cuidado pastoral, cuidado diaconal, a comunhão dos santos, o conselho dos irmãos,
Então, diante de tantos meios, devemos nos perguntar: eu estou crescendo em sabedoria? Surge aqui a pergunta: como é então que nós podemos saber se estamos realmente nos tornando mais sábios? Quais são as evidências, agora que temos uma ideia do que é a sabedoria, quais são as evidências da verdadeira sabedoria? Isso nos leva ao segundo ponto, no qual falaremos sobre as evidências da verdadeira sabedoria. A pergunta de Tiago implica em um tipo de desafio. Pois a seguir ele diz: mostre, prove. Você diz que é sábio e inteligente, mostre. Como podemos reconhecer que alguém é realmente sábio? Será através do seu conhecimento filosófico ou teológico? Pela quantidade de livros que esta pessoa leu? Pela quantidade de informações que acessou? Pela sua eloquência e capacidade de convencer? Pelo conteúdo que produz ou por ter milhares de seguidores em redes sociais? O conhecimento, as habilidades intelectuais, o dom da oratória, o dom do carisma de uma pessoa não provam que alguém seja verdadeiramente sábio. Então, quais são as evidências da verdadeira sabedoria? Ouçam bem o que Tiago diz, porque isso é contracultural. Tiago nos diz que a verdadeira sabedoria pode ser reconhecida pelas suas obras. Então, entenda bem, não é somente sobre o que você sabe, mas sobre o que você vive. É aí que a sabedoria se revela. Assim como o resultado inevitável da fé são as boas obras, o resultado inevitável da verdadeira sabedoria são mansidão e condigno proceder. Estão aqui. Então, essas duas coisas são as primeiras evidências que o apóstolo levanta. Vamos pensar sobre elas. Mansidão e condigno proceder. Tiago, então, liga sabedoria à mansidão. A palavra mansidão pode ser traduzida por gentileza, bondade, humildade. Então, ao fazer essa ligação, Tiago vai na contramão de seu tempo. Para o mundo antigo, a sabedoria e mansidão não eram coisas próximas. A mansidão não era uma característica respeitada no pensamento grego. Provavelmente os gregos diriam: você é manso? Então você é um tolo. Mas aqui está o Espírito Santo dizendo: você é sábio? Então certamente você é manso. Mas Tiago não estava preocupado em mostrar o que significa ser sábio conforme o mundo, mas o que significa ser sábio conforme Deus. Tiago então não olha para os grandes filósofos do mundo antigo. Ele olha para a própria sabedoria. Ele olha para Cristo, aquele que disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Em Cristo encontramos a perfeita relação entre sabedoria e a sua evidência, mansidão. Por isso os escritores do Novo Testamento, entendendo a relação da sabedoria com mansidão ou humildade, isso significa que a sabedoria envolve um entendimento saudável sobre a nossa própria indignidade diante de Deus e uma correspondente humildade em nossas relações com nossos semelhantes. Colocarei de outra forma. A pessoa sábia
é aquela que é capaz de ver o quão insignificante ela é, o quão pequena, o quão frágil, o quão necessitada, o quão dependente. E isso faz com que a pessoa tenha, que ela seja, melhor dizendo, pobre, humilde de espírito. Isso muda a sua maneira de lidar com Deus e sua maneira de lidar com os homens. É isso a mansidão. Então, o termo mansidão aqui não é acidental. Toda a passagem revela o contraste entre a mansidão associada à sabedoria de Deus e, por outro lado, vocês leram, ouviram, a aspereza de uma sabedoria mundana, amargurada, invejosa, facciosa. E segundo o que aprendemos aqui, as obras de uma pessoa verdadeiramente sábia são caracterizadas por isso: mansidão e humildade. A pessoa verdadeiramente sábia, primeiro, acolhe com mansidão a palavra de Deus, Tiago 1:21. Depois demonstra essa mansidão em sua maneira de viver. Então, eis o que o Espírito Santo diz aqui. Os verdadeiramente sábios são certamente mansos. Agora temos a outra evidência. Fala do condigno proceder. Isso se refere a um bom comportamento, um modo de vida digno, correto. Então aprendemos aqui que uma das consequências inevitáveis da verdadeira sabedoria é a boa conduta em tudo. Se a forma de alguém proceder é má, ruim, indigna, tal pessoa revela que ela não possui a verdadeira sabedoria. À luz, então, dessas duas evidências, percebemos claramente, meus irmãos, que a verdadeira sabedoria não pode ser alcançada pela mera absorção de conteúdo. Você não se tornará mais sábio por assistir vídeos, ouvir podcasts, ler livros. Se para ser sábio é preciso ser humilde e ter bom proceder de acordo com os parâmetros de Deus, significa que aqui também você não pode dar um suspiro sequer sem a vida de Cristo. Para se tornar sábio, você precisa de Jesus Cristo. Então, entendam, um homem que pode ser considerado sábio neste mundo, ele até pode ensinar sobre a virtude da humildade e sobre o bom proceder, focando em aspectos da aparência das coisas. Mas nenhum homem aqui na terra pode lidar com o fato de que você precisa de perdão para os seus pecados de orgulho e para o seu mau proceder. Nenhum homem pode mudar o seu coração orgulhoso em um coração humilde. Mas aqui está, brilhando em meio às tolices desse mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito lindo, meus irmãos, eu diria, é lindo. Porque começamos a perceber a conexão entre várias partes da Escritura. Vocês lembram do profeta Isaías? Ele anunciou tantas vezes a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo.
Agora vejam essa palavra de Isaías, no capítulo de número 11, versículos de 1 a 5. Peguem cada joia que procede desse texto. Ele diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E então, olhamos para Cristo e o profeta diz: aqui está ele, cheio do espírito de sabedoria e entendimento, as mesmas palavras usadas em Deuteronômio. E podemos perguntar: e nós? Nós recebemos do mesmo Espírito. Em Efésios capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo ora para que seus leitores recebessem ainda mais o Espírito de sabedoria. Talvez em sua Bíblia Espírito esteja com a letra minúscula, mas não é uma referência, é um erro de grafia na tradução, porque o contexto todo aponta não para o Espírito do homem, mas para o Espírito Santo. É o Espírito de sabedoria e de revelação, diz o texto. Então recebemos do Espírito de Cristo, o Espírito de entendimento e sabedoria. Então o nosso Senhor Jesus Cristo dispensou sobre sua igreja o Espírito de sabedoria e entendimento. E o efeito disso, meus amados irmãos, deve ser visto na vida congregacional, na maneira como nós tratamos uns aos outros e em todas as nossas obras. Então perceba, o que é ser sábio, senão revestir-se do próprio Cristo? Vejam as palavras que estão no texto de Isaías 11 e vejam se vocês não as desejam para si mesmos. Vocês podem olhar para essas palavras e dizerem: são joias da glória do meu Senhor, mas também quero vesti-las. Conselho, fortaleza, conhecimento, temor, justiça, mansidão, fidelidade. Amados irmãos, vocês podem ver essas coisas em suas vidas, esses frutos, essas evidências da sabedoria de Deus em vocês mesmos. Seus amigos e parentes poderiam atestar a esse respeito. Eles veriam esses sinais em sua maneira de falar e em sua maneira de agir. Eles podem ver mansidão, humildade, condigno proceder, quando vocês têm que lidar com pessoas e situações difíceis. Então, quando olhamos para tudo isso, podemos dizer: aqui está mais uma coisa na qual todos tropeçamos. Mas podemos crescer. Podemos nos tornar mais sábios. Podemos nos tornar mais parecidos com Cristo. E agora que sabemos o que significa ser sábio e quais as evidências da verdadeira sabedoria, podemos procurar isso em nossa própria vida. Podemos nos aproximar de pessoas que estão seguindo por este caminho e podemos orar para que o Senhor nos conceda tal sabedoria e os seus frutos em nossa própria vida.
que nós nos agarremos com toda a força do nosso ser ao nosso Senhor Jesus Cristo, a sabedoria perfeita, aquele por meio de quem nós fomos tornados sábios para Deus. Amém.